Dia 4 de março, inauguração de mais um trecho da ciclofaixa de São Paulo. Esse trecho vai da Praça Heróis da FEB até o Sesc Santana. Opção segura para os moradores da Zona Norte andarem de bicicleta aos domingos e feriados. Porém, no dia a dia, os constantes acidentes envolvendo ciclistas levantam a discussão sobre como ter segurança no trânsito. Primeira vez aqui, está inaugurando, né? Aparentemente está seguro, está bem sinalizado. Para nós foi excelente aqui na Zona Norte, nós não tínhamos essa ciclofaixa, maravilhoso. Domingão que dá para participar com a família, nós vamos conhecer hoje, com certeza vai dar para trazer a família toda. Fora da ciclofaixa você se sente seguro? Não. Infelizmente não. E na ciclofaixa? Olha, tá me surpreendendo, tá bem organizado, dá pra sentir segurança. Você acha que faltam campanhas educativas para que os motoristas entendam que as vias são de uso coletivo? Sim, muita. Melhorou bastante, tá? Eu ando de bicicleta já há mais de um ano e esse um ano já melhorou bastante, mas precisa mais. Quando se fala em segurança no trânsito, devemos lembrar que nas ruas circulam automóveis, caminhões, ônibus, pedestres, bicicletas, todos ao mesmo tempo. O compartilhamento cordial dos espaços públicos é primordial para o bom funcionamento de todo o sistema. No entanto, em uma cidade como São Paulo, em que há excesso desses elementos, os conflitos são inevitáveis. Como resolver essa questão? Conversamos com o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 9 de Julho, Rubens Antônio Reisig Moreira, sobre o assunto. Espaço público de uso coletivo é qualquer espaço dentro da cidade que seja para o bem comum. Então, um exemplo seria a rua, a calçada, os pedestres, as áreas de lazer, os espaços de recreação, os recuos existentes comuns, os prédios institucionais, a rua. Então, esses são espaços de uso coletivo. O urbanista fala sobre a origem dos conflitos nos espaços coletivos. O que assistimos, na realidade, é um fruto de vários fatores. Um da política de transporte nacional, né? Outro da incoerência de planejamento, muitas vezes definida pela questão política e não técnica. E outro fator é a questão ética e social, né? A questão do respeito, né? Uma questão de educação. A gente vê que as nossas gerações estão se deseducando, né? Cada vez as pessoas ficam mais individualistas, pensam em si, não pensam no coletivo. E isso é refletido na rua, né? Quando um motorista fecha outro, quando o ônibus fecha o carro, quando o táxi passa a usar outros meios. Então, existe reflexo em várias situações. E outra situação é o excesso de população. Segundo Moreira, a solução está na melhoria dos transportes coletivos e não o transporte individual, como bicicletas e automóveis. Locais que é bem planejados, né, países e cidades que são bem planejadas, existe a hierarquia desses transportes. Então, o que seria a hierarquia? O transporte que movimenta o maior número de pessoas vai estar localizado nos pontos estratégicos da cidade, nas grandes áreas de concentração de pessoas. Então, um exemplo, a Paulista, né? A Avenida Paulista é um exemplo de concentração de pessoas, porque tem sede de várias empresas, tem um volume de pessoas que passam lá, é articulação de avenida para as várias regiões da cidade, etc. Então, para essa região, a solução não é o transporte individual, seja ele de carro ou de ciclista, e sim o transporte de massa. De acordo com Rafael Monteiro, ativista do movimento Cicloliga e Bike Anjo, medidas simples podem solucionar o embate entre ciclista, automóvel e pedestre. A solução é muito mais simples e barata do que muita gente pensa. Nós não defendemos a instalação de ciclovias, nem ciclofaixas, nem nada disso.
Primeiro porque você segrega o ciclista da interação com o trânsito. E isso não é legal porque você acaba não criando a questão do respeito, porque o motorista vai estar sempre separado do ciclista. E não é isso que a gente defende. A solução para a cidade, para o sistema viário de São Paulo, e isso envolve a bicicleta, mas não só, envolve também os pedestres, principalmente os pedestres, que são a maior quantidade de pessoas que transitam na cidade, é você reduzir primeiro a velocidade das vias e segundo, aplicar as multas que estão previstas na legislação. Para isso você não demanda gasto de dinheiro, a não ser com placas de velocidade, que isso deve ter em estoque na CET. Como isso resolve o problema? Se você pegar, por exemplo, a Paulista, que tem uma velocidade média de 60 km, velocidade máxima de 60 km por hora, tem um trânsito de pedestres de 1.200.000 pessoas por dia. Se você pegar a marginal, a pista local da marginal Tietê, que tem uma velocidade máxima de 70 km por hora e tem um trânsito quase nulo de pedestres, você está falando em vias com uma diferença de velocidade de 10 km por hora. É um absurdo você circular 70 numa via completamente inabitada por pessoas e numa via que tem um trânsito de 1.200.000 pessoas você circula só 10 km menos. Isso é muito perigoso. Qualquer impacto a 60 km por hora causa um dano muito sério, seja no pedestre, seja na bicicleta, seja no carro. Segundo Monteiro, não há rigor na fiscalização e aplicação das multas. Então, nós defendemos exatamente isso, redução das velocidades máximas em avenidas e aplicação de multas. Existe na legislação, no artigo 201 do Código de Trânsito, por exemplo, a multa para quem ultrapassa um ciclista a menos de 1,5 m de distância. Se isso fosse aplicado, certamente as pessoas começariam a respeitar através da força, é verdade? Mas foi assim que o cinto de segurança entrou para valer na cultura do brasileiro. Só do momento que começaram a multar mesmo. A CET defende o argumento de que é impossível medir, para o agente de trânsito, medir essa distância exata de 1,5 m. Ok, pode ser difícil. Se identificar se um carro te ultrapassou a 1,40 m, 1,50 m ou 1,30 m. Mas a maioria das situações de risco, os carros ultrapassam a 20 centímetros, a 30 centímetros, isso é nítido. Qualquer fiscal pode olhar e falar, não, aqui não tem 1,5 m. Para o ativista, falta respeito entre os elementos que circulam nas ruas de São Paulo. Então, existem alguns pontos que poderiam sim ser melhorados no Código de Trânsito, mas de uma maneira geral, ele deixa muito claro a questão da hierarquia do respeito, quer dizer, todo veículo maior tem que respeitar o maior. De uma maneira, o caminhão teria que respeitar o carro e dar sempre preferência ao carro. O que não acontece, o caminhão acha que é mais forte que o carro e joga o caminhão em cima do carro. O carro faz isso com o motociclista, mas faz isso também com e todo mundo faz isso com o ciclista. Ninguém se importa com o ciclista. Todo mundo acha, não, ele está atrapalhando e vai para cima do ciclista. O código prevê multa para isso. O espaço público de uso coletivo, como podemos ver, tem sido destinado predominantemente ao transporte automotivo, com enorme prejuízo aos pedestres e ciclistas. Mas, sendo de uso coletivo, subentende-se que deva ser usado harmonicamente pelos elementos que o compõem. Em outros lugares do mundo, esta interação tem dado certo. Resta saber quando essa será a realidade no Brasil.